Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe de maneira angelical e gloriosa. Queridos, eu quero aqui deixar uma mensagem no seu coração. Eu estava ministrando hoje mais cedo e desci do altar com uma palavra no coração, onde eu quero compartilhar com você que me acompanha aqui neste canal. Eu quero falar de intimidade espiritual ou dos propósitos, melhor dizendo, do coração. Se você que me ouve é alguém que tem um desejo, um propósito no coração, essa mensagem certamente você vai se identificar com ela. Daniel capítulo 10, versos de número 11. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, estar atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Queridos irmãos, esse personagem chamado Daniel, quando a Escritura menciona esse nome, acredite no que eu vos digo, é um nome que dispensa comentário. Esse Daniel, senhoras e senhores, de que eu me refiro, é um homem que orava 3 vezes ao dia, é um homem que jejuava e que não aceitava que nada e nem ninguém fosse um problema ou obstáculo na sua vida espiritual com Deus, ou na intimidade espiritual a qual com Deus ele tinha. Você conhece muito bem a história quando ele mesmo foi lançado na cova dos leões? Mas diz o ditado que leão com leão se entende. Ele tinha uma intimidade tão grande com Deus. Era um homem que jejuava e orava a um nível de espiritualidade tão sobrenatural, tão poderosa. Um nível espiritual, ao mesmo tempo, tão alto e tão profundo, que quando ele foi jogado na cova dos leões, os leões que ali estavam olhavam para Daniel e viam nele a imagem de outro leão. A imagem do leão da tribo de Judá. Te falei que leão com leão se entende. Tanto que ele foi tirado dali sem que os leões tocassem um fio de cabelo da cabeça de Daniel, por ser um homem de oração. E vou um pouco mais além. O fato dele ser alguém que orava, que jejuava, de ter uma intimidade espiritual tão profunda, um vínculo tão forte, um afeto tão poderoso, tão íntimo do Espírito Santo. Ele tinha um anseio do coração, e por conta das orações que ele fazia, do anseio que ele tinha no coração, veja que não demorou muito para que Daniel percebesse os céus abertos. O céu se abriu sobre ele. E agora que o céu se abriu, essa visão que ele está tendo no versículo 9 diz assim: contudo ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a cair sem sentido com o rosto em terra. Veja que a intimidade que ele tem era tão grande que Deus fez questão de abrir o céu para que ele tivesse essa visão, como resposta da intimidade que com Deus o mesmo Daniel tinha. E ele caiu com o rosto em terra, de tão forte que foi aquela visão. O fato dele orar, dele jejuar, dele carregar esse anseio consigo, o céu estava aberto sobre ele. O fato dele ser um homem de oração, ele teve essa visão sobrenatural. O fato dele ser um homem que orava e jejuava, Deus fez questão de abrir os céus para Daniel como resposta da intimidade espiritual que ele tinha para com o Todo-Poderoso. Não só abriu o céu, Deus ainda enviou o anjo a falar com ele, como vai mostrar aqui, a partir do versículo de número 11. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, estar atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Na visão ele caiu com o rosto em terra, porque não lhes restou força alguma
da visão sobrenatural que ele teve. Após a visão, Deus enviou um anjo a falar com ele. E as palavras por parte do anjo ao falar com Daniel, os fortaleceu, como ele mesmo disse aqui, no versículo de número 11. Mas veja que o anjo chamou Daniel de homem muito amado. Porque quanto mais você tem de Deus, mais amado você é. Quanto mais você ora, quanto mais você jejua, mais de Deus você recebe. Quanto mais de Deus alguém recebe, mais de Deus aquele alguém vai ter. Quanto mais você tem de Deus, mais íntimo você se torna. Quanto mais íntimo você se torna, mais amado você será. Você entende a importância de ter vínculo com o Espírito Santo? De ser próximo do Espírito Santo? De criar esse afeto com Ele? Esse entrelaçamento? De criar essa comunicação? Esse diálogo? Essa união? Ou essa unidade entre você e o Espírito Santo? Você percebe como Deus cuida de alguém que procura estar perto, se aproximar, ser cheio do poder do Espírito? Daniel era essa pessoa, como eu já falei. Ele foi jogado na cova dos leões, mas os leões olhavam para ele e viam nele a imagem de outro leão, o leão da tribo de Judá. E ele foi tirado dali sem dano algum, por conta da intimidade espiritual que com Deus ele tinha. E aí o anjo foi enviado a falar com ele. O céu se abriu e Deus enviou o anjo para falar com ele, chamado de homem muito amado. Quanto mais você ora, mais você recebe. Quanto mais você recebe, mais íntimo você se torna. Quanto mais íntimo você se torna, mais amado você será pelo Todo-Poderoso. Olha o versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender, aqui está o segredo, desde que aplicaste o coração a compreender. Sabe aquele tipo de aluno aplicado? Aquele aluno dedicado, que se dedica, que se empenha, se entrega, se esforça, que abre mão de tudo, mas que não abre mão da presença. Deixa tudo, mas não abre mão de estar com Deus. Deixa tudo, mas não abre mão do Espírito Santo. Porque ter a ciência com o Espírito Santo é mais importante do que qualquer outra coisa. Daniel tinha essa consciência. Tanto que ele não aceitava que ninguém atrapalhasse a sua vida com Deus. Daniel não aceitava que ninguém fosse obstáculo na sua intimidade espiritual com Deus. Nas suas orações com Deus, orava 3 vezes ao dia e jejuava. Até quando assinaram um decreto, criaram uma lei para que não se orasse ao Deus Todo-Poderoso naqueles dias. Daniel violou as regras do rei daqueles dias e continuou orando ao Deus dos céus, mesmo contra tudo e contra todos. Enfrentou todo mundo, mas não deixou a sua vida com Deus de lado. Não violou suas regras com Deus. Desafiou tudo e todos, mas manteve a sua intimidade espiritual. Conservou a sua vida íntima espiritualmente que com Deus ele tinha. Ele conservou essa intimidade espiritual que ele tinha com o Espírito Santo. Ele não aceitava que ninguém o impedisse, que ninguém fosse um problema, um obstáculo. Ele estava disposto a abrir mão de tudo, mas não da vida que com Deus ele tinha. Temos muito que aprender com esse personagem chamado Daniel, queridos. Tem tanta gente que abre mão da intimidade espiritual por outras coisas. Abre mão de estar com Deus por qualquer outra coisa. E o fato de Deus ver esse anseio no coração de Daniel, primeira coisa, abriu o céu sobre ele. Deus está mostrando para Daniel o mapa da vida, ou o reino celestial, por conta da intimidade espiritual que ele tem. Quem tem intimidade espiritual, guarda isso com você. Não vê apenas pelos olhos físicos, também vê o céu pelo lado dentro, pelos olhos espiritual, por conta da intimidade espiritual que tem. Deus faz questão de mostrar o reino, para que aquele mesmo possa perceber que está no caminho certo, que não é à toa nem em vão ter comunhão. Quanto mais você ora, quanto mais você deseja de Deus, quanto mais você almeja de Deus,
Quanto mais você busca de Deus, como era o caso de Daniel, mais você recebe. Quanto mais recebe, mais íntimo se torna. Quanto mais íntimo, mais amado você será. Era o caso desse personagem aqui. Ele está vendo os céus abertos, por ele aplicar o coração. É o que muitos precisam aplicar o coração. Se dedicar. Vai que uma hora dessa, um anjo bate na tua porta. Vai que uma hora dessa Deus envia um anjo a falar contigo, como enviou a falar com Daniel. Vai que ainda hoje um anjo de Deus desce aí na tua casa, desce aí no teu bairro. Vai que ainda hoje um anjo da parte de Deus te visita aí aonde você está me ouvindo agora. Quem sabe? Se é que não já aconteceu, e alguém até expulsou, achando que era um morador de rua, um mendigo. Já pensou se era o anjo de Deus disfarçado? Como aconteceu com Abraão lá no livro do Gênesis, quando aqueles 3 anjos visitou. Você conhece muito bem a história, eu sei que você conhece por bem há tempo. Visitou Daniel, não tema, homem muito amado. Então não tema, homem muito amado. Desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Quando Daniel aplicou o coração a compreender, aprender ou entender sobre o reino do céu, 2 coisas aconteceram aqui. Uma, ele viu os céus abertos, Deus abriu o céu para Daniel. Segunda coisa, Deus enviou um anjo a falar com ele. Como resposta de que as orações, o jejum de Daniel não estava sendo à toa nem em vão. Mas todo aquele que jejua e ora, que deixa tudo menos a presença de Deus, Deus abre o céu e envia um anjo a falar com o mesmo. Como recompensa das orações que aquele alguém tem orado ao Todo-Poderoso. Essa foi a recompensa de Daniel. O céu se abriu para ele e Deus enviou um anjo a falar com ele. Já pensou receber um anjo aí na tua casa? Já pensou um anjo descer para te visitar? Um anjo te parar na rua, quando tocar na tua mão, tu começar a chorar, ficar cheio do Espírito Santo? Já pensou o anjo te visitar e agora tu começar a chorar dentro de casa sozinho, sozinha, cheio do Espírito Santo, cheio da glória, cheio do poder do Espírito, cheio da presença, cheio da Shekinah de Deus? Já pensou o anjo te visitar aí? Depende de cada um. Daniel era aplicado, esforçado, se empenhou, se dedicou. Quem sabe o anjo te visita também ainda hoje, ou a qualquer momento desse. Daniel aplicou o coração para aprender a humilhar perante o Todo-Poderoso. Ele foi ouvir as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Deus abriu o céu para ele e enviou um anjo a falar com o mesmo. Tudo por ser alguém dedicado, por Daniel ter esse anseio dentro de si. Ele tinha esse desejo de ter mais de Deus, aprender mais de Deus. Você notou aqui algo? O desejo de Daniel não estava vinculado a esse mundo. O desejo que Daniel tinha dentro de si não estava entrelaçado à natureza humana. É um desejo que Daniel tinha dentro de si, mas não vinculado à sua natureza própria. O desejo dele estava vinculado à natureza celestial. O desejo de Daniel estava vinculado à natureza divina, que era compreender, entender ou aprender mais do reino de Deus. Ou seja, o desejo dele estava vinculado à salvação, estava vinculado aos céus. O desejo de Daniel estava vinculado, entrelaçado diretamente ao coração do Todo-Poderoso. É impossível alguém ter o desejo dos céus dentro de si e não ter as orações atendidas. É impossível alguém ter esse anseio que está vinculado diretamente ao trono de glória e Deus não se manifestar a ele. Se o teu desejo estiver vinculado ao trono de glória, se o teu desejo estiver vinculado ao céu, te prepara. O céu está prestes a se abrir sobre a sua vida. Logo tu vai contemplar os céus abertos. Logo tu vai contemplar a glória de Deus. Logo tu vai contemplar a manifestação de Deus na tua vida. Logo anjos angelicais enviados de Deus vai te visitar. Depende do desejo do teu coração ao que está vinculado. Se está vinculado aos céus ou se está vinculado à natureza humana.
Se está vinculado à natureza humana, eu não posso te falar o mesmo. Mas se está vinculado aos céus, como era o desejo de Daniel, se estiver vinculado ao coração de Deus, se estiver vinculado ao trono de glória, te prepara. Logo, logo tu vai contemplar a glória de Deus na tua vida. Os céus abertos, a manifestação gloriosa do Todo-Poderoso. Logo, logo tu vai contemplar com teus olhos a manifestação do Espírito de Deus na tua vida, nos teus projetos. Se o desejo do teu coração estiver vinculado ao trono de glória, não vai demorar, tu vai perceber com teus olhos os céus abertos. E Deus vai enviar anjo a falar com você também, como recompensa dos teus desejos estarem vinculados ao coração de Deus. Eu finalizo indagando o coração de alguns. A que os desejos do seu coração estão vinculados? A natureza terrena ou a natureza divina? O de Daniel estava vinculado à natureza divina. Por isso ele viu os céus abertos e Deus enviou o anjo a falar com ele. Se o seu desejo estiver vinculado ao céu, é só se preparar. Qualquer momento desse você vai contemplar os céus abertos também. E anjo, de igual modo, também pode te visitar, como recompensa do desejo do seu coração estar entrelaçado ou vinculado diretamente ao coração do Todo-Poderoso. Pense nisso. Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.